Salve, salve, ouvintes do InfectoCast, aqui quem fala é o Lino para mais um episódio com vocês. E hoje eu tenho a satisfação de convidar o meu amigo John para participar aqui comigo. E agora eu vou passar a palavra para ele fazer as honras e se apresentar, por favor. Salve galera, aqui quem fala é John, sou clínico pelo Hospital Ipiranga, reumatologista pelo IANSP. Atualmente faço mestrado na Unifesp e atuo na rede pública e privada também. Trabalhando aí com reumatologia nesse mundo que a gente vai adentrar hoje, né? Que é um mundo que a gente fala pouquinho até aqui no InfectoCast, mas que cada vez mais faz uma interface com a infectologia. É esse mundo da clínica médica, das doenças super legais da reumato, onde a gente tem um poder de atuação e de proporcionar qualidade de vida para os doentes muito importante, né? E aí, falando nisso de proporcionar qualidade de vida, né? Na reumatologia a gente mistura muito, né? Vocês trabalham muito com qualidade de vida, com o risco daquela doença que o paciente tem, porque tem tanto uma perda de qualidade de vida se a gente não trata direito, quanto um aumento do risco de infecções, do risco de mortalidade e de disfunções orgânicas. E aí hoje a gente tem um panorama, né? Dentro da medicina como um todo, no avanço das tecnologias e dos fármacos que nós dispomos para tratar os pacientes. De certa forma, a gente aumenta a sobrevida dos pacientes, né? Isso é um fato. Mas ao passo que ocorre esse aumento, esses mesmos tratamentos possibilitam riscos para os pacientes, dentre os quais o risco de infecção. Então, no episódio de hoje, a gente vai abordar isso, né? O paciente reumatológico e o risco infeccioso, focando principalmente no lúpus e na artrite reumatoide, abordando as drogas imunobiológicas, os sintéticos e os corticoides, né? Como que essas drogas e essas doenças interferem na vida do paciente e o que a gente pode fazer para manejar e entender melhor isso. E aí eu vou passar a palavra para o John para ele fazer uma breve introdução, né, sobre esse panorama das doenças reumatológicas e o risco de infecção, como o tratamento delas evoluiu ao longo do tempo. Perfeito. Então hoje não é só sobre falar de prolongar a vida, né? A gente não quer só que o doente não morra, mas que ele viva o mais próximo do normal possível. Então a gente tenta alcançar isso com a terapia imunossupressora no contexto das doenças reumáticas imunomediadas, mas balanceando essa imunossupressão sem exagero, considerar a predisposição à infecção e evitar esse desfecho ruim, que é o excesso da terapia imunossupressora leva ao paciente esse efeito adverso que é muito relevante e leva a mortalidade importante, no contexto de um aumento de sobrevida geral da população no nosso país. As doenças autoimunes, a gente eventualmente pensa como um excesso da resposta imunológica, ou seja, uma imunidade que é tão boa que ela, além de atacar os mecanismos invasores, os micro-organismos invasores, ela ataca os próprios tecidos. Mas não é isso, eu gosto de pensar na fisiopatologia das doenças autoimunes, Lino, como uma imunidade disfuncional. Isso. Um sistema desregulado, né? Exatamente. Não é uma imunidade boa, tão boa que ela ataca tudo, o que vem de fora e o que está dentro do corpo, mas que ela ataca incorretamente o que está dentro do corpo e quando chega o mecanismo invasor, ela também apresenta-se de maneira disfuncional. Então, a predisposição à infecção nas doenças reumáticas imunomediadas, que é o termo que a gente costuma usar para as autoimunidades da nossa área, ela não é só da terapia imunossupressora, é da própria doença, da desregulação imune que a fisiopatologia dessas doenças impõe, também da terapia imunossupressora, não só na vigência dela, mas o dano orgânico que o prolongamento a mais do que necessário dessa imunossupressão impõe, a carga de comorbidades que esses doentes vão ter, ou seja, além de doença autoimune, eles também têm hipertensão, diabetes, têm vícios, tabagismo, DPOC, dentre outras doenças. Então, é muito importante salientar isso. É uma imunidade disfuncional. Perfeito. Não só a imunossupressão predispõe à infecção, mas a própria fisiopatologia da doença, com a redução da funcionalidade adequada das células B, das células T, da imunidade inata, da apresentação antigênica, tudo isso somando com a terapia imunossupressora, perfil de comorbidades, dano orgânico da imunossupressão crônica, e aí isso tudo vai levar às consequências que a gente vai destrinchar ao longo desse episódio. Perfeito. Então ele já chegou a um ponto que eu acho crucial aqui na nossa discussão. Entender que mesmo sem tratamento imunossupressor, mesmo sem aquele indivíduo ter iniciado imunobiológico, não estar recebendo corticoide, a própria atividade da doença já o coloca sob um risco maior do que um indivíduo saudável de desenvolver uma infecção. Fato que o tipo de infecção muda, certo?
O paciente que tem uma artrite reumatoide ou um lúpus que não está em tratamento ou está em atividade plena, ele não vai ter o mesmo risco de infecção de um cara que está recebendo anti-TNF, por exemplo, né? Vai aumentar o risco de infecção de viária superior, aumenta o risco de infecção bacteriana comum, tipo pneumonia, infecção do trato urinário. Mas mesmo antes do tratamento, a gente já tem que estar atento para isso, né? E nessa fase, onde a gente pega o paciente virgem de tratamento, né? Em que ele ainda não foi exposto a outras drogas, é um momento em que a gente precisa entender que o papel do infectologista, o papel do clínico e do reumatologista são muito contundentes na prevenção dessas doenças, no sentido de que aqui, né, evitando que ele utilize uma carga a mais de corticoide, evitando que a doença progrida a um ponto de disfunção orgânica, ou estimulando hábitos de vida saudáveis para esse indivíduo que não compreendem só falar de vacina, que é uma das coisas super importantes que a gente vai discutir muito hoje, mas também falar sobre exercício físico, alimentação saudável, são importantes na redução da infecção. Então, é uma miríade de eventos e ações que a gente pode tomar aqui para prevenir e melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, a gente entende sobre a vulnerabilidade inerente desse paciente reumático e agora eu queria entrar um pouco sobre a atividade da doença, né? A gente recebe um paciente, por exemplo, que fez um diagnóstico recente de lúpus, um diagnóstico recente de artrite reumatoide, e a primeira coisa que a gente quer fazer é acalmar um pouco aquele doente no sentido de reduzir a inflamação, né? Diminuir dano, diminuir sequela para esse indivíduo. Então, nesse início, o que é que você costuma fazer, John? O que vocês têm de droga, assim, falando num cenário de o que eu posso fazer de mais rápido para melhorar a vida desse doente? Perfeito. Eu acho que essa resposta talvez seja a mais simples, né? É o que o pessoal costuma brincar com a reumato, que tudo trata com corticoide. E, de fato, na fase inicial de toda doença reumática imunomediada, sempre que em atividade, uma primodescompensação ou uma atividade num doente já crônico, a corticoterapia é essencial, diria até imprescindível. Ela sempre vai entrar em qualquer momento de curso de doença. Porém, aí que mora o perigo, que eu costumo dizer que o reumatologista ele entra exatamente nesse contexto. O pessoal costuma brincar que a reumato é só corticoide. Eu costumo dizer que é justamente o contrário. O reumatologista é um médico que tem um bom conhecimento de imunossupressão, mas não só disso. Precisa ter um certo domínio da fisiopatologia, juntando com a farmacodinâmica dos imunossupressores, para possibilitar um desmame seguro e eficaz o quanto antes da corticoterapia. Então, sim, a corticoterapia em geral é a medicação de escolha em qualquer atividade de doença autoimune, doença reumática imunomediada, seja primodescompensação ou no curso crônico. Porém, esse doente precisa ser encaminhado, se já não for acompanhado pelo reumato, justamente para possibilitar um desmame precoce, rápido e efetivo, sem correr risco de reativar a doença. Então, a resposta é corticoide, porém encaminhando o mais rápido possível. Na prática, a gente vê que é muito... O diagnóstico até que hoje está um pouco mais fácil da parte dos médicos recém-formados, dos clínicos. Faz diagnóstico, até encaminha, porém é muito incomum iniciar a imunossupressão intra-hospitalar. Isso traz uma certa pergunta. Por que esse receio, né? Por que não se tem medo de dar alta para o doente com 40 mg de prednisona por dia, mas tem medo de passar um methotrexate, um azatioprina ou um micofenolato? A gente vai discutir ainda mais a fundo os efeitos adversos da corticoterapia crônica. E ela salva vidas, é ela que freia o processo autoimune agudo. Mas nosso papel é justamente tirá-lo quanto antes, e não o que o pessoal costuma dizer que a gente gosta. A gente tem pavor de corticoide. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo aqui legal entre a reumato e a infecto, que é o seguinte: o reumato gosta de poupar corticoide, tal qual o infecto gosta de poupar carbapenêmico, se eu fosse fazer essa comparação assim. Então, é justamente por conta disso, né? De todos os estudos, quando a gente for discutir aqui sobre todos os outros imunossupressores, usar corticoide em combinação com qualquer outro imunossupressor aumenta o risco de infecção, tá? Infecção bacteriana, infecção fúngica, infecção viral. Então, diminuir da forma mais prudente possível e rápida a quantidade de corticoide que esse doente está recebendo é importante. Assim como pensar na dose cumulativa de corticoide que ele já utilizou na vida. Porque isso vai ter efeito não só metabólico para o doente, mas também efeito de risco infeccioso. E aí, como é que o corticoide interage na resposta imune do indivíduo às infecções, John? Tem uma frase... Eu costumo ministrar um curso anual de imunologia lá em um dos serviços de residência que eu tenho a oportunidade de fazer parte. Tem uma frase muito
enigmática do corticoide, que ele inibe praticamente todas as citocinas inflamatórias que existem no corpo humano. Então, a corticoterapia, por isso que ela é tão boa em doença autoimune, por isso que basicamente tudo que é autoimune melhora com corticoide. Só que isso nunca vem a zero custo. Sim. Nunca, isso vem ao custo muito alto. Outra frase importante em se tratando de corticoterapia: não existe dose segura de corticoide. Repito, não existe dose segura de corticoide. Então, a corticoterapia, a princípio, ela tem dois mecanismos de ação mais importantes. Isso, de certa forma, é dose dependente e tempo dependente, que é a ação genômica do corticoide. Então, ele liga no receptor citoplasmático, ele vai para o receptor de glicocorticoide dentro do genoma humano, e ali ele reduz a expressão do NF-κB, que é um dos principais fatores de transcrição associado à produção de citocinas inflamatórias, a miríade delas. A ação não genômica tende a prevalecer com doses maiores, exemplo, maior que 1 mg por quilo, pulsoterapia, quando você satura o receptor de corticoide citoplasmático, genômica, aí você passa a ter a ação não genômica, que aí também vão ter os efeitos adversos ainda mais significativos dessa imunossupressão e que a gente cada vez mais vê a importância de se fazer doses maiores. Então, antigamente, a pulsoterapia, e infelizmente em alguns serviços ainda continua até hoje, era 1 grama 5 dias. Hoje a gente tende a fazer, em boa parte dos casos graves, 500 miligramas 3 dias. Então, aí reduz uma dose de 5 gramas de metilprednisolona para 1,5 gramas de metilprednisolona. Mas basicamente é isso, ação genômica e não genômica, inibição de praticamente todas as citocinas inflamatórias, relevância aí do fator nuclear κB, como o fator de transcrição principalmente inibido pela corticoterapia. E aí ele falou de dose dependente, então a gente tem que pensar sempre qual a dose do corticoide que meu paciente está usando, né? Em geral, a gente tende a converter para um equivalente de prednisona, então doses maiores que 20 mg dia de prednisona conferem um risco já bem aumentado de infecção, embora alguns estudos mostrem que doses superiores a 7,5 já devem chamar a atenção do médico por risco infeccioso que esse paciente tem. Então é um cuidado que você tem que ter. Em relação também ao tempo, né? Se é um cara que está usando 40 mg de pred 5 dias, eu não posso comparar o risco a alguém que está usando 20 por um mês. 20 por um mês oferece um risco muito maior, porque vai ser uma dose cumulativa, né? E entender que eu tenho que tentar iniciar uma droga para poupar esse corticoide a fim de diminuir esse risco. Mas nem todo paciente consegue fazer isso, né? Sim, poupar corticoide é um termo perfeito que você usou. E é aí que a magia da reumatologia entra, né? Então, se o corticoide inibe tudo, como eu vou saber o que eu preciso inibir neste ou naquele doente? Porque a gente estuda a fisiopatologia das doenças, a gente sabe mais ou menos quais subtipos celulares e citocinas estão envolvidos. Só que cada doente é um universo, isso é fato. Na reumato, a gente não tem um N tão grande quanto, por exemplo, na cardiologia, que os estudos têm dezenas de milhares. Às vezes são dezenas só de pacientes, eventualmente centenas. Se passar de 1000, já é um estudo imenso na reumatologia. Então, a partir do momento que eu proponho uma dose alta de corticoterapia, primeiro, se essa dose vai se prolongar, vamos dizer, por exemplo, maior que um mês, é muito provável que eu precise de um imunossupressor. Isso que é o racional mais importante. Se eu preciso de corticoterapia em dose alta, eu preciso de poupador de corticoide. Eu preciso de medicação imunossupressora que possibilite a redução rápida, segura, eficaz da corticoterapia, sem risco de recidivar ou reativar a doença. E é aí que entra a beleza da nossa especialidade no sentido de juntar o fisiopatológico com o farmacodinâmico. Então, conhecendo mais ou menos como cada imunossupressor funciona, como cada doença funciona e, ao longo do tempo, como cada doente funciona, conseguir unir esses três conhecimentos para possibilitar um desmame seguro, rápido e eficaz, com o melhor imunossupressor para cada caso ou com a melhor combinação de imunossupressores para cada caso também. Perfeito. E aí entra, eu acho que a parte da revolução da reumatologia, né? Se eu for fazer um paralelo, gosto de fazer paralelo aqui, com a infecto, por exemplo, quando a gente começou a terapia antirretroviral de alta eficácia, quando a gente começou a ter HAART, para os reumatologistas foi quando houve o advento das drogas modificadoras das doenças reumáticas, né? Perfeito. E aí, com o advento dessas drogas, a gente expande a possibilidade de tratamentos para os pacientes de forma que a gente aumenta a sobrevida e reduz a possibilidade desses efeitos deletérios que o corticoide tem. E aí a gente vai começar a falar um pouco dessas drogas, certo, John? Perfeito. Vamos começar pelo metotrexato, leflunomida, pode ser? Lógico, com E aí? certeza. Então vamos começar falando do metotrexato e da leflunomida, né? São duas drogas mais utilizadas no tratamento
da artrite reumatoide e elas, quando comparado com os indivíduos saudáveis, de fato elas aumentam, mas não tão consideravelmente assim, o risco de infecção, né? Nesses pacientes, quanto maior a idade, quanto maior o grau de outras comorbidades que ele tiver e a dose cumulativa de corticoide, o risco vai ser maior. Mas, em geral, são drogas seguras, né, do ponto de vista infeccioso. Só que a gente tem que ficar de olho no efeito adverso delas, né, John? Pode Perfeito. aumentar o risco de infecção. Sem dúvida. Os imunossupressores convencionais, como o Metrexat e Leflunomide que você falou, eles têm algum tempo de mercado, principalmente o Metrexat, já aí vem da década de 50, 60. Em geral, os imunossupressores que a gente usa na reumato, a gente pega emprestado de alguma outra especialidade. Então, eventualmente, da oncologia, da hematologia, o Metrexat não foi diferente. Era usado para tratamento de neoplasias hematológicas e de forma endovenosa, subcutânea. A gente costuma usar a droga oral ou subcutânea em doses muito mais baixas do que o tratamento das neoplasias. É engraçado isso, Lino, que você falou, principalmente em artrite reumatoide, concordo. Porém, isso que eu acho mais mágico da reumato. Em geral, o tratamento das doenças autoimunes, eles não diferem tanto uma da outra. As medicações, principalmente os sintéticos, que são as drogas mais antigas, a gente usa para quase todas as doenças. Por exemplo, MTX, Metrexat, é a primeira linha na artrite reumatoide. Mas também dá para usar no lúpus, também dá para usar na miopatia, dá para usar na esclerose sistêmica, dá para usar na vasculite. A gente usa em quase todas as doenças autoimunes. Dá para usar até na osteoartrite. Então, ou seja, maior risco de infecção, porque tem mais gente usando, mas também uma amplitude de indicação maior. O Metrexat está muito estabelecido no mercado, é uma droga segura, muito barata, custo-efetividade boa. É uma droga semanal, oral, e esses imunossupressores convencionais, as drogas orais, eles em geral convergem para o mesmo mecanismo de ação. Isso vai levar à morte celular, porque é assim que você imunossuprime de maneira efetiva, mas em geral eles imunossuprimem pelo impedimento da produção de bases nitrogenadas, no caso do Metrexat, de purinas e pirimidinas, no caso da leflunomida, de pirimidinas, cada um com inibição de um enzima específico, mas em geral convergem para a inibição da replicação celular. Por isso que, em geral, os efeitos adversos a curto prazo mais comuns são em células de replicação rápida, como o trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, diarreia, medula óssea, mielotoxicidade, mucosite, eventualmente também. O risco infeccioso existe, como você falou, principalmente a depender da combinação com a corticoterapia, a depender da dose utilizada. No caso da leflunomida, a dose é padrão, comprimido por dia. O Metrexat ele varia de 3 a 10 comprimidos por semana. E então tem essa relação dose-dependente também, no caso do Metrexat. Mas são drogas bem seguras e o risco infeccioso não é tão alto. Existe aí uma controvérsia se há, por exemplo, como são imunossupressores, se há necessidade de suspendê-los para eventualmente fazer uma vacina ou algo do tipo, mas ainda não é consenso, ainda não, na verdade não há necessidade via de regra na maioria dos doentes. Isso. Tem alguns estudos que mostram que você suspender o metotrexato antes ali da vacinação pode aumentar o grau de resposta humoral desse indivíduo, mas não teria tanta correlação assim com segurança, eu falo, com proteção mesmo de vida real. Então, quando a gente mais para frente a gente até vai falar um pouco sobre as recomendações mais atuais sobre vacina em pacientes com doenças autoimunes e reumáticas, e um guideline muito recentemente publicado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia fala que de regra não é para você suspender, né? Porque vai ter o risco de flare, da doença e tudo mais, então idealmente não. Um outro ponto que o John falou e eu queria retornar aqui em relação à mielotoxicidade, né, do metotrexato, que de fato pode aumentar o risco de infecção. Até curioso que na semana passada ou retrasada, tive um paciente lá no hospital onde eu trabalho que fez uma intoxicação por metotrexato, internou com uma neutropenia grave e mucosite, e aí ele acabou evoluindo por com uma infecção de corrente sanguínea por enterococo, né? É uma infecção aí associada à lesão de barreira mucosa, por conta do metotrexato, que não é uma coisa que a gente vê no dia a dia e curioso ser tão perto aqui da gravação do episódio. Então por isso que eu levantei a bola da pergunta. E aí, passando para essas outras drogas convencionais, né? Acho que legal a gente falar da hidroxicloroquina, né? Que fruto de polêmicas, né? Desde 2020 ela ficou aí no centro da mídia, bem conhecida. É uma coisa que a gente adora falar, né? A gente aqui da Infected InfectoCast. Lembrar que cloroquina, hidroxicloroquina não tratam Covid-19. Isso já está bem estabelecido, mas para o lúpus ela é uma droga ótima e ela é muito importante para a prevenção de infecção, certo, John? Perfeito.
A cloroquina é a pedra angular no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. É uma droga fascinante, fascinante. Ela foi descoberta como antimalárico, mais uma vez emprestamos de outra especialidade. Da minha. E em algum momento descobriu-se que ela fazia com que os doentes portadores de lúpus sistêmico tivessem menos flares de doença, ela consegue potencializar a ação de outros imunossupressores, ela age como hipolipemiante, como se fosse uma estatina do doente autoimune, tem efeito antitrombótico, então não utilizar só no lúpus, ela age também nas queixas articulares, pode ser usado eventualmente em OA, nos quadros de esclerose sistêmica, eventualmente qualquer doença com acometimento articular, desde que leve, até na artrite reumatoide existe em guideline e recomendação. Mas ela interfere no processamento antigênico. Ela não é considerada um imunossupressor propriamente dito, ela é um imunomodulador. Então ela interfere no processamento antigênico via MHC, que é a molécula que digere aquele antígeno intracelular e expõe para reconhecimento da imunidade adaptativa. Ela interfere com isso no sentido de evitar a exposição de autoantígenos e proporcionar ainda maior exposição de antígenos externos. Então, veja, ela não só tem uma efetividade excelente no controle de doença, principalmente no lúpus eritematoso sistêmico, mas os estudos comprovam que ela até reduz a taxa de infecção se o doente portador de lúpus estiver em uso de hidroxicloroquina. Então, não só não predispõe à infecção, como protege da infecção. Então, é uma droga maravilhosa, custo-efetividade excelente, perfil de efeito adverso altamente tolerável, principalmente a toxicidade retiniana, que em geral é dose e tempo dependente. Então, a gente costuma fazer anualmente o segmento no oftalmo, principalmente com OCT e campimetria. Legal. Então, a gente está entrando aí, né? A gente vai falando aos poucos sobre outros mecanismos de prevenção, né? Perfeito. Inclusive prevenção com a prescrição de uma droga, que é a hidroxicloroquina. Então, a escolha da imunossupressão também é muito importante nesse ponto de prevenir infecção. E de acordo com as doenças que o paciente vai desenvolvendo ao longo do tempo, a gente pode tentar modificar uma droga por outra, né? E aí a gente vai falar isso quando a gente entra, principalmente nos imunobiológicos agora, né? São drogas muito revolucionárias, elas não são utilizadas só na reumatologia, né? O pessoal da dermato utiliza para psoríase, da gastro utiliza para as doenças inflamatórias intestinais, para as hepatites autoimunes. Várias outras, hematologia também, várias outras especialidades podem lançar mão dessas drogas no tratamento dos seus doentes. E aí, na reumato, eu acho que a gente tem que começar falando dos anti-TNF, né? Os MAB da vida, que muita gente vai confundir de que classe é fulano, de que classe é ciclano, mas vamos começar pelos anti-TNF e falar das diferenças, né? A gente vai tentar não ser um pouco maçante, falando desses nomes que vocês podem achar um pouco cansativo, mas quando a gente falar de certa classe, a gente vai tentar salientar diferenças importantes que existem dentro dos medicamentos dessas classes. Tipo, o infliximab não se comporta igual ao etanercept. Então, a gente vai tentar deixar isso um pouco claro, tá? Então, vamos começar pelos anti-TNF. Vai lá, Diogo. Vamos lá. Importante você falar da questão dos anti-TNFs do nome, né? Lembrando, para o não especialista é super tranquilo não saber isso. A gente tem à disposição a consulta, dá para a gente entender o conceito geral da classe e, eventualmente, entendendo isso que é o mais importante, você consulta o nome de um ou outro, não precisa necessariamente decorar. Os anti-TNF são imunobiológicos que já têm um tempo bom de mercado, acho que o infliximab, que foi o primeiro da década de 90. Eles são anticorpos direcionados contra essa molécula, que é o fator de necrose tumoral, assim descoberto porque em vivo viu-se que ele causava necrose por liquefação em alguns tumores de camundongos. Em vivo, ele tem um papel importantíssimo na resposta da imunidade inata. Costumo falar que, juntando o TNF, IL-1 e IL-6, são as 3 citocinas-chave da imunidade inata. Então, bloqueando o TNF, que é a função desses imunobiológicos, você bloqueia uma via de sinalização intercelular de extrema importância na resposta do hospedeiro contra eventuais infecções. As infecções mais importantes a serem protegidas pelos anti-TNF, ou melhor, pelo fator de necrose tumoral, molécula em vivo, são aquelas infecções granulomatosas, principalmente a micobacteriose tuberculosa, aqui no contexto do Brasil, de doença endêmica, e outras infecções granulomatosas. A micobactéria, e aí o Lina vai falar muito melhor que eu, ela é fagocitada pelo macrófago, por exemplo, da árvore brônquica. A função do macrófago é digerir esse micro-organismo e expô-lo para a imunidade adaptativa.
Só que à medida que a micobactéria entra no fagócito, o fagossomo não consegue unir no lisossomo, não consegue digerir. Ali se trava uma guerra silenciosa, na qual nem o micro-organismo consegue destruir a célula, nem a célula consegue destruir o micro-organismo. E aí o que é que se impõe então nessa guerra? O que é que o corpo pensa? Vou tentar, já que não consigo destruir, vou tentar contê-lo. Essa contenção irá ocorrer no granuloma. E aí, interessante, a gente pensa às vezes que o granuloma é uma estrutura inerte, uma estrutura parada, que está lá morta, parada no tempo. Mas não, o granuloma é uma estrutura viva. Essa guerra é travada diariamente no nosso corpo, porque nós, profissionais de saúde, todos temos o bacilo, muito provavelmente, né? Então, o granuloma sendo uma estrutura viva, ele precisa diariamente de uma reposição daqueles soldados, enfim, para manter esse granuloma ativo, produção de citocinas e manter essa micobactéria isolada, contida dentro do granuloma. A partir do momento que eu coloco esse doente sobre uma imunossupressão direcionada, como são os imunobiológicos altamente específicos contra uma citocina, a partir do momento que eu infundo um anti-TNF, esse equilíbrio, essa guerra silenciosa, passa a pender muito mais a favor do micro-organismo do que do hospedeiro. Então, eu quebro esse equilíbrio que estava se mantendo ali, às vezes há dias, anos, semanas, décadas, enfim. E aí o micro-organismo consegue prevalecer, causar aquela necrose e eventualmente se difundir pela árvore brônquica e até pela circulação do indivíduo. Então, tirando disso aqui que o John falou, o que é importante a gente saber quando a gente está usando um anti-TNF, né? Essa falta de contenção da resposta granulomatosa leva a um aumento do risco de infecção por bactérias intracelulares, por patógenos intracelulares no geral. Aqui no Brasil, a gente pensa, de fato, em primeiro lugar, em tuberculose. Então, tuberculose, claro, tem um aumento nos indivíduos que utilizam anti-TNF. Além da tuberculose, patógenos como listéria, nocardia, infecções bacterianas outras, inclusive pneumonia, infecção do trato urinário, infecções virais também vão ter um risco aumentado. Mas a gente salienta muito a tuberculose porque nós temos como precaver esse risco, né? Como prevenir o doente disso. Então, todo paciente que está usando que é candidato a utilizar anti-TNF, na verdade, ele deve passar por um rastreamento da infecção latente por tuberculose e excluir tuberculose ativa. Então, esse paciente vai ter que ter uma história colhida sobre tosse, sobre febre, sobre sudorese, se ele teve exposição a alguém que tratou tuberculose na vida ou recente, e fazer, é claro, o IGRA, o PPD ou o PPD e o raio-x de tórax para excluir a possibilidade de tuberculose, porque tratando a ILTB ou a TB ativa, a gente diminui substancialmente o risco dele desenvolver uma doença grave posteriormente. Então, pensando em anti-TNF, o risco de infecções gerais aumenta, mas a gente tem que entender que o risco dessas infecções granulomatosas aumenta, inclusive tuberculose. Quando a gente ainda vem para um cenário de Brasil, onde nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, e onde as micoses endêmicas são muito importantes, a gente tem que ampliar o olhar não só para a tuberculose, mas também para a histoplasmose. Então, existem vários relatos na literatura, séries de casos, que mostram que o paciente que usa anti-TNF também tem um risco aumentado de histoplasmose, tá? Então, por exemplo, se é aquele paciente que tem uma doença pulmonar cavitada, usa anti-TNF e você não está conseguindo, não achou BAR ali, PCR para TB veio negativo, então você tem que pensar na possibilidade de histoplasma, tá? Porque também é uma das doenças fúngicas invasivas que pode acometer o doente. Além disso, né, pensando nessas doenças fúngicas invasivas, em outro método de prevenção. Se seu paciente está usando anti-TNF, ele é o cara que tem que ser aconselhado, se tu for fazer viagem, cuidado com o ecoturismo, não vai entrar em caverna, cuidado com que você se exponha ao solo, né? As atividades ocupacionais desse indivíduo, porque tudo isso vai incrementar um risco adicional a ele desenvolver uma doença posteriormente, tá? Então, a gente tem que lembrar disso ao prescrever um anti-TNF. A outra coisa é que nem todos têm o mesmo risco, né, John? Perfeito. Eu falei do infliximab, é o mais comum, pelo menos é o primeiro que vem na minha cabeça. E aí eu sempre lembro que tem o etanercept, que não oferece o mesmo risco. E por que seria isso? Perfeito. Então, por que o etanercept tem o risco menor de reativação da tuberculose do que os outros anticorpos monoclonais, né? O etanercept, ele age em uma das formas do TNF, que é um pouco mais simples. Vamos supor, tem duas formas do TNF agir, ele age na forma solúvel, então não age em sua totalidade na inibição dessa citocina, agindo menos sobre a inibição do TNF, risco menor de interferir na resposta TNF mediada.
Então, a resposta é bem simples. Além disso, o Etanercept ele tem uma posologia semanal que possibilita, eventualmente, se houver a suspeição de uma infecção, que você suspenda, já que a dose é toda semana. O Inflix, por sua vez, que é o que tem o maior risco, ele é a cada 8 semanas endovenoso. Então, você infundir hoje, se amanhã o doente está com febre, a próxima dose só seria daqui a 8. No Etanercept, você infundir hoje subcutâneo, a próxima é daqui a 7 dias. Então, pode suspender, o tempo de meia-vida mais curto, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Legal, muito legal. Então, acho que do anti-TNF isso, né? Lembrar do risco dessas doenças granulomatosas, das micoses endêmicas. E acho que agora a gente pode ir pro anti-L6? Bora. Pode ser? Anti-L6 ficou mais famoso para os não reumatologistas depois da pandemia, quando a gente utilizou também, né, para tratamento de Covid-19 grave. E aí, pelo menos o primeiro que vem na minha cabeça é o tocilizumab. Perfeito. Né? É o que se usa no Brasil. É o que se usa aqui, então a gente vai ficar falando tocili, tá? Tocili. E aí, qual o risco do tocili para infecção, John? Então, o tocilizumab ele tem um padrão de segurança muito mais confortável do que os anti-TNF. Eu falei que ele também é uma citocina importante da imunidade inata, mas nem se compara ao papel do fator de necrose tumoral. A IL-6 é importante, é relevante, tem uma maior predisposição a infecções de maneira geral, bacterianas, virais, mas não predispõe à tuberculose, reativação, então é bem seguro nos doentes que já tiveram passado de tratamento ou eventualmente de tuberculose, infecção tratada também. E uma coisa importante que a gente tem que lembrar do Tocili, para a vida prática agora. Como ele inibe a IL-6 é a principal citocina que induz a formação da proteína C reativa, o PCR, aquele marcador de inflamação que a gente usa diariamente na rotina ambulatorial e hospitalar, seja para ver atividade da doença ou infecção. Se eu uso Tocili, eu não posso olhar para o PCR, porque ele vai estar baixo. Se eu inibo a principal citocina que estimula a produção hepática de proteína C reativa, não posso confiar nesse parâmetro. Então, eventualmente, o doente tem toda a clínica, mas o PCR veio normal e ali o colega, eventualmente no pronto-socorro, acha que é impossível ter uma infecção nesse contexto. Então, da série Não Comerás Bola, presta atenção. Se você tem um paciente que você acha que está com infecção, tosse produtiva, ele está febril, o sistema imune dele já não vai responder da mesma forma, aí ele toma Tocili, você pede vou pedir um PCR para descartar a doença, já ouço isso todo dia, né? Ou para descartar ou para confirmar. E o marcador não serve exatamente para isso, atenção. Então, se o PCR vem baixo nesse paciente, obviamente você não vai descartar a doença. Lembre-se que o Tocili pode diminuir o PCR, assim como ainda não comerás bola. Lembra do paciente que está usando o corticoide? O que ele pode apresentar no hemograma e você pode pensar, será que é uma infecção nova? Leucocitose, né? Então, cuidado com isso, tá? Esses pacientes eles vão costumar ter formas de apresentação de doenças que a gente costuma dizer atípicas, né? Nem sempre, na verdade, os pacientes eles não leem o livro quase nunca, né? E os pacientes da reumatologia e os imunossuprimidos muito menos. Então, atenção. Ainda no IL-6, né, nos anti-IL-6 do Tocili, tem um fato curioso que ele tem um aumento do risco de neutropenia, né, John? Eventualmente pode ter uma taxa maior de neutropenia, mas que não necessariamente vai ser correlacionado com o risco de doença invasiva, de doença bacteriana ou de doença fúngica invasiva, né? Como a gente está acostumado, por exemplo, nos pacientes da hematologia, que se eles estão neutropênicos ou têm uma neutropenia prolongada, o risco de ter uma aspergilose é maior. Aqui os estudos de vida real não mostraram isso. Então, em geral, são drogas mais seguras, né? Perfeito. Vou trazer até um exemplo prático, né? A minha mãe tem artrite reumatoide há muito, muito tempo. E ela utilizou o infliximab por um bom período aí de tempo. E durante o uso do infliximab, ela estava apresentando muita infecção de repetição, muita infecção viral, muita infecção bacteriana. É claro que tinha um componente ali do corticoide que contribuía, mas depois de conseguir diminuir a dose do corticoide que ela trocou para tocilizumab, a qualidade de vida melhorou muito, porque reduziu muito o número de infecções que ela tinha. Perfeito. Acho que é bem aplicável. Melhor exemplo que esse, impossível, dentro de casa. E aí, no anti-L6 a gente vai fazer basicamente o mesmo rastreio que a gente fez para o anti-TNF, né? Que é excluir sempre infecções ativas, infecções graves, procurar por ILTB ou TB ativa e acho importante que eu não falei ainda aqui, mas HIV, hepatites B, né? Quando a gente for falar de uma certa droga, a gente vai entrar mais no mundo da hepatite. Qual que tu quer falar agora? Vamos pro Beli? Vamos, pode ser. Me explica aí como é que funciona. Então, o belimumab é uma droga razoavelmente nova, pensando na terapia do lúpus eritematoso sistêmico, a penúltima a aparecer aí no mercado.
Ela tem um mecanismo de ação um pouco mais seletivo numa citocina chamada Bliss, que é uma citocina associada à perpetuação de linfócitos B. Então, ela tem algum papel imunossupressor, ela não é tanto quanto as outras drogas que a gente falou e vai falar ainda como o rituximab, mas ela consegue imunossuprimir em algum grau, imunomodular também, reduzindo essa formação de espécimes reativos dos plasmócitos, células produtoras de autoanticorpos. Tem um perfil de segurança razoável, predisposição à infecção, em geral, tende a ser infecções mais simples, bacterianas e virais de vias aéreas superiores, trato gastrointestinal, geniturinário. E é uma infusão endovenosa, mensal, e costuma ser usada para lúpus, principalmente do fenótipo cutâneo e também do fenótipo renal. Legal. Então, aparentemente é uma droga mais segura em termos de infecção que outras, né? Eu vou fazer um paralelo a outra droga que age também nos linfócitos B, né? Só que age de uma forma diferente, que é o rituximab. Não só o reumato usa, mas neymato também usa muito, né? E aí o rituximab ele é um verdadeiro depletor dos linfócitos B, né? Ele é um anti-CD20 e aí digamos que você praticamente zera, depleta de forma prolongada, né? Porque tem uma meia-vida aí superior a 6 meses da quantidade de linfócito B, então o paciente pode também ter hipogamaglobulinemia. Então, quando a gente fala de rituximab, a gente tem que ter muita atenção para o risco de infecção, né? E as infecções são bem variadas. Infecção bacteriana aumenta a quantidade, infecção viral. E aí, em infecção viral, eu quero falar de uma muito importante, que eu acho que é bem do tópico do rituximab, que é a infecção pelo vírus da hepatite B, né, John? Perfeito. Quando a gente fala do vírus da hepatite B, né, e quando a gente pensa nessas drogas imunossupressoras, a gente classifica elas nas drogas de alto risco, risco médio e risco baixo. No caso do rituximab, como a chance de reativação da doença é superior a 20%, a gente fala de alto risco. Então, essa é uma droga que, se eu uso, eu preciso. Para todas a gente precisa, mas nessa aqui o nível de atenção tem que ser redobrado, porque a chance do meu paciente reativar a hepatite B e evoluir até com hepatite aguda fulminante é alto, certo? Perfeito. O rituximab é um grande querido da reumatologia. Ele basicamente é a última linha de todas as doenças autoimunes que a gente costuma tratar. Então, na falha de basicamente tudo, recorremos ao rituximab. Então, é muito utilizado na prática e, em geral, em casos graves, ou seja, doentes com a alta atividade de doença, com doenças de fenótipos graves e doentes que estão, portanto, mais predispostos eventualmente à infecção. Podem estar internados ou estar no contexto de imunossupressão pela própria atividade da doença. O rituximab ele é um assassino de células B, então, como o Lino falou, ele não age numa citocina que nem o belimumab. Ele mata a célula produtora de anticorpos. Nem todo mundo vai ter hipogamaglobulinemia, nem todo mundo vai reduzir de fato a contagem de IgG no sangue, mas por volta de 40% a 50% vão ter sim. E aí, nesse contexto, se impõe um risco ainda maior de infecção. Aí, nesse contexto, a gente vê que a célula B é muito importante para a manutenção da doença silente no contexto da hepatite B. A hepatite B, por exemplo, no doente com HBsAg negativo, ou seja, não tem antígeno no sangue, mas com anti-HBC positivo, ou seja, ele pode estar com a doença silente, as células B são de extrema relevância para a manutenção dessa doença em remissão, vamos pôr assim, em não atividade, não replicação ativa. Se você inibe a produção de anticorpos, se você inibe as células B, você tem um risco muito alto de reativação. Então, em geral, os protocolos, eles dividem conforme o perfil sorológico. HBsAg, anti-HBC e anti-HBs. Se ele tiver tido contato, que é um anti-HBC positivo, e for para o Ritux, que como você falou, de alto risco, é mandatório a terapia antiviral. A célula B ela é tão relevante na manutenção da hepatite B em controle que você idealmente começa 6 meses antes a terapia antiviral e idealmente mantém até 18 meses após a suspensão do rituximab. Porque o efeito em geral dura 6 meses, mas pode durar mais, a depender do doente. Então é ainda mais importante, mesmo após suspender, mas doutor, já tem 1 ano que eu parei de usar o rituximab. Ainda preciso estar com entecavir, ainda preciso estar com tenofovir? Sim, precisa, porque o risco é muito alto. Agora, em outros imunossupressores, a história muda um pouco. Se for imunossupressores de menor poder anticelular B, como todos os outros, basicamente, ciclofosfamida, leflunomida, metrexate, aí vai depender muito do grau de imunossupressão, de como aquele doente se apresenta. E aí, a depender, você vai ter que dosar HBV-DNA e assim por diante. Massa, massa. Então, nisso aqui que ele falou, o que é que a gente tem que tomar de lição? Começar a terapia preemptiva, né, como a gente chama,
para a reativação da hepatite B antes do início do rituximab, e mesmo depois que o indivíduo termina, como tem vários casos publicados na literatura de reativação tardia, eu preciso manter por um tempo. Então essa é uma infecção que a gente tem que ficar de olho, tá? E como ele falou, em geral esses indivíduos que estão utilizando o rituximab, eles vão ter um grau de doença, um grau de atividade às vezes maior, então são pacientes mais graves, por isso também o risco das infecções, o risco da infecção ser maior, né? E aí, um outro paralelo que eu faço de outra doença, né, que aumenta o risco durante o uso da imunossupressão é a pneumocistose, que a gente não falou ainda, né? Então, lembrar, aquele paciente que está usando o rituximab com corticoide em dose alta, ele vai ter um risco aumentado de pneumocistose, né? Principalmente aquele paciente que tem doença pulmonar, né, que tem granulomatose com poliangeite, por exemplo, eles têm um risco aumentado. E aí, a depender do grau de corticoides, né, da quantidade de corticoide que esse indivíduo está usando, às vezes você pode individualizar de acordo com a contagem de célula CD4, esse é o paciente que vai se beneficiar de uma profilaxia para pneumocistose com Bactrim. Então, é uma outra questão que a gente tem que ficar atento, certo? Perfeito. Daí do rituximab eu acho que tá legal isso, né? Uma coisa que, assim, não é tão frequente, mas existem casos relatados na literatura de leucoencefalopatia multifocal progressiva, a LEMP, nos pacientes que estão em uso de rituximab. E né? Beli também, né? E E belimumab também. são bem mais raros quando a gente compara com o natalizumab, por exemplo, que usa lá para esclerose múltipla, mas que podem ocorrer, tá? Não vai mudar ali, não vai mudar a forma como esse paciente deve ser rastreado para iniciar a droga, mas você tem que ficar de olho nisso. Perfeito. E já que você falou, Lino, da parte da pneumocistose, tem outro imunossupressor que a gente acabou não comentando, mas que também é o que a gente usa em perfil de doente gravíssimo, que é a ciclofosfamida. A ciclofosfamida, ela não é um imunossupressor convencional dos que a gente falou, não é um biológico, ela é considerada um agente alquilante. Alquilante, eu estava pesquisando isso, é um processo que basicamente se impede com que o DNA seja lido. Então, só isso. Você coloca um grupamento alquilo ali no meio do DNA, em geral ligado à guanina, e você impede com que aquela fita de DNA seja lida e transformada em RNA, transcrita e afim. Você impede a célula de viver. Então ele tem um poder imunossupressor muito importante, é usado em casos gravíssimos de neurolúpus, nefrite lúpica. Basicamente, todo lúpus ou vasculite, dentre outras doenças, em perfil gravíssimo de doente. Poder imunossupressor grande, predisposição à infecção enorme, principalmente, como o Lino sempre salienta, se é associada à corticoterapia. Ciclofosfamida com prednisona, especialmente se doses maiores que 20 mg por dia, tem que fazer profilaxia para pneumocistose. Isso é muito importante. Já vi, na residência eu vi um caso de PCP no paciente que estava utilizando essa terapia aí combinada, então ficar de olho nisso, tá, gente? Inclusive, a gente tem um episódio lá dos primórdios do InfectoCast, quando a gente nem gravava o videocast, que é sobre profilaxia de PCP, tá? E a gente fala sobre isso também. Eu e a Laroca, vão lá ouvir, por favor, tá? Agora, tem uma curiosidade que eu não posso deixar de falar, Lino, aqui sobre a ciclofosfamida, que eu descobri neste instante. Olha que curioso. A ciclofosfamida, o metabólito ativo, chama fosforamida mostarda. Nome estranho, né? Uhum. E eu descobri que eles descobriram a função da ciclofosfamida como imunossupressor depois da Primeira Guerra, quando eles jogavam gás mostarda para matar o pessoal. Eles viram que, eventualmente, soldados que sobreviviam tinham leucopenia. E aí, poxa, será que isso não dá para tratar algumas doenças neoplásicas, eventualmente autoimunes? Eles foram refinando até chegar na ciclofosfamida. Nossa, mano. Os horrores e os avanços que a guerra propicia na humanidade, né? Cada coisa. Sempre. Jesus. Aí vamos para mais uma, tá? Que são os inibidores da JAK. O que é a JAK? Nossa, que pergunta linda, maravilhosa. Os inibidores da JAK estão vindo com tudo aí. Tem 3 que a gente usa na reumato hoje, mas cada ano praticamente surge um novo. A dermato também está vindo aí com toda a força para dermatite atópica e psoríase. Em geral, eu gosto de explicar os inibidores de JAK de maneira bem simples assim. A gente está aqui comunicando-se em português. As células da gente se comunicam em citocinas, em hormônios e moléculas. Só que aí, eu falo uma palavra para você, você escuta, processa e depois cria uma resposta. Sim. No caso da célula, a molécula liga no receptor e a gente sabe que ela faz alguma coisa no núcleo da célula, que produz uma citocina ou gera alguma mudança. Só que entre o receptor e o núcleo, existe uma cadeia de mensagens, um telefone sem fio a ser passado. Isso se chama sinalização intracelular. São 3 vias principais, uma delas é a JAK-STAT. Então, eu inibindo a via da JAK, pelos inibidores da JAK, eu consigo indiretamente inibir
uma série de citocinas. Nós temos 4 JAK, 1, 2, 3 e não é a 4, é a TIC2, a última JAK. E assim eu consigo inibir, é melhor dizer o que não inibe. Inibe tudo, praticamente. Inibe tudo, o que não inibe é IL-1 e TNF. O resto é basicamente tudo. Então, a JAK é como se fosse o corticoidezão aí da modernidade, com um perfil um pouco menor de efeitos adversos. Só que aí isso tem controvérsias, né? Toda vez que eu tenho uma droga muito boa, sempre vem alguma coisa escondida ali. Os estudos iniciais, eles mostraram uma predisposição maior a eventos cardiovasculares maiores, que foi o Oral Surveillance. Depois foi visto que isso não era muito bem replicado em outras populações, então isso já caiu, porém se mantém em bula. Então é prudente ter cuidado em pacientes com histórico cardiovascular, maiores que 65 anos, tabagistas, história de TVP também. No contexto específico de infecção, lógico, se inibe muita citocina, tem sim predisposição maior à infecção. Como das que a gente falou, basicamente, é o único que age na via do interferon, existe uma predisposição específica a herpes zoster. Então esse é um cuidado que se tem que ter muito na prescrição de inibidores de JAK. Vai passar inibidor de JAK, pergunta fatores de risco cardiovascular e, se possível, vacina esse doente contra herpes zoster antes de iniciar a terapia com essas medicações. Outro conveniente delas são drogas orais, então a depender do perfil do doente, de adesão, enfim, ou da idade, que pacientes jovens às vezes não gostam de drogas parenterais, pode ser uma medicação segura e que, em geral, tem um efeito mais rápido. Alguns dos imunossupressores que a gente falou, principalmente os convencionais, precisam de um tempo, às vezes semanas a meses, até atingir o efeito pleno. Os inibidores de JAK fazem isso de maneira muito mais célere. Que legal, que legal. E aí você falou do herpes zoster, né? Aqui a gente tem um risco aumentado para as infecções virais e para o herpes zoster. E aí você falou de vacina, né? Então lembrando que a vacina recombinante contra o herpes zoster é recomendada para esses pacientes que vão utilizar inibidor de JAK, tá? Preferencialmente antes do início da terapia. Agora eu vou fazer uma recapitulada sobre o que a gente falou, bem breve, para a gente partir para as estratégias de prevenção. Algumas a gente já foi falando durante a aula, mas só para solidificar um pouco. Então a gente falou do risco que existe inerente à doença, principalmente se a doença está em atividade, se eu não estou controlando bem a doença, e ao grau de comorbidade e toda a história desse indivíduo. Somado a isso, né, o corticoide. Então a gente pintou o corticoide como um vilão, ele tem, claro, sua importância aí fundamental no tratamento desses doentes, mas a gente tem que tentar diminuir porque ele é, de fato, quem vai aumentar muito o risco de infecção de tudo que é tipo, tá? Partindo para as novas drogas, né, que já não são tão novas assim, mas naquela época elas revolucionaram muito, a gente tem os imunossupressores convencionais que, de certa forma, aumentam o risco de infecção, mas o uso deles, né, vai diminuir porque a gente está poupando corticoide. E hoje em dia a gente está no mundo aí dos imunobiológicos, dos MABs, das drogas que têm alvos específicos que conseguem modular bem o sistema imune, mas aumentam o risco de infecção. Então a gente vai tender sempre para o rastreamento e exclusão de infecções ativas, né? Então, se eu for fazer um check aqui do que eu preciso excluir que o meu paciente tem antes de começar. Então, infecção grave ativa sempre. Preciso rastrear para tuberculose, principalmente em se tratando de Brasil, tá? Hepatites B e hepatite C, atenção se é rituximab, porque hepatite B tem um risco muito maior de flare e reativação. Preciso também saber se esses pacientes têm HIV, porque, por exemplo, se eu uso um rituximab para o paciente com HIV, eu vou diminuir ainda mais a resposta tumoral, vou alterar a resposta celular desse indivíduo, então eu vou colocá-lo sob um risco maior de infecção, então é importante excluir. E atentar-se para as micoses endêmicas. As outras infecções bacterianas, infecções virais, como a gente vai discutir aqui, para muitas delas a gente tem meios de prevenção voltados para vacina, aglomeração e tal. Então agora eu vou trazer o gancho para a gente falar sobre como eu conduzo esse paciente para diminuir o risco de infecção dele no dia a dia. O que é que você faz? Então, do que a gente falou no episódio de hoje, o mais importante é entender que doença controlada reduz risco de infecção, imunossupressor, na menor dose possível, reduz risco de infecção e pelo menor tempo possível também. Orientar muito bem o paciente. Todo paciente em uso de imunossupressor, ele vai precisar tomar cuidados adicionais. Ele tem que, de preferência, usar máscara, evitar estar em local com pessoas sabidamente sintomáticas de alguma infecção. Tudo isso são cuidados visando a qualidade de vida e visando também a longevidade desse doente com qualidade. Nossa missão não é só fazê-lo viver muito, é fazê-lo viver com qualidade. E como reumato, a nossa função
o imunossupressor certo pelo menor tempo possível, que aquela doença permite, e assim eu vou poder proporcionar o menor risco de infecção a longo prazo. Então, associado a isso, indicar a vacina no momento correto. A gente falou muito do rituximab, por exemplo, que é um depletor de células B, que são quem produz as imunoglobulinas. Saber que quando a gente for vacinar esse perfil de doente que está em uso de rituximab, eu preciso programar. Às vezes não dá tempo, tá tudo bem. Mas se o doente tem a proposta de iniciar uma terapia anti-CD20, que eu vacine antes. Ou se ele eventualmente já iniciou em outro serviço e vem em uso, eu devo esperar, se possível, 6 meses, vacino, aguardo mais 2 a 4 semanas para poder fazer a nova dose do rituximab semestral. Os outros imunossupressores, eles em geral não demandam, como a gente já mencionou, uma pausa. E tem algumas vacinas que nem no rituximab eu preciso esperar. Tem vacinas que são anuais, como a do influenza. Se eu espero 6 meses do rituximab para poder fazê-la, eu vou perder o timing daquela sazonalidade. Então, as vacinas de influenza podem ser feitas a qualquer momento, já vista que são vacinais. As vacinas de vírus vivo não devem ser feitas em paciente em uso de imunossupressor, se for absolutamente necessário que seja feito antes da indução dessa imunossupressão no doente. Perfeito. Então, ó, lembrando, vacina do vírus vivo, vacina da febre amarela, tríplice viral, são vacinas que, em geral, são contraindicadas para os indivíduos imunossuprimidos, tá? Então, por exemplo, meu paciente está tomando infliximab, eu não vou pedir para ele vacinar contra a tríplice viral. Exceto situações muito restritas de epidemias e tal, pode-se pesar o risco-benefício, mas, no geral, não. Então, se eu recebo o paciente no consultório, foi diagnosticado pá com lúpus, então, você tem que começar a programar a vacinação dele, o calendário vacinal dele. Ele vai receber as vacinas de rotina do calendário do adulto, tá? Exceção dessas vacinas de vírus vivo. Idealmente começou antes e vai programando, né? Algumas vacinas que a gente pode colocar uns asteriscos de atenção em termos de necessidade e coisas que eu posso fazer diferente. Então, por exemplo, vacina do Covid-19. Esse indivíduo vai precisar de vacina anual, tá? Porque ele vai ter um risco maior de evoluir para doença grave. Então, eu vou marcar a vacina anual para esse indivíduo. Quando eu falo de vacina da influenza, né? A gente tem hoje esquemas de vacina de influenza de alta dose, por exemplo, né? Se o paciente tem condições de arcar com isso, você pode indicar a vacina de alta dose porque ela vai levar uma imunogenicidade maior, o que seria benéfico para o paciente. Então, é uma das outras coisas que eu posso fazer. Falando de vacina da hepatite B também, né? Nem todos os pacientes vão conseguir soroconverter e fazer um anti-HBs, cujos títulos de anticorpos vão ser considerados protetores. Então, o que eu posso fazer de diferente? Posso chamar meu paciente e ali, em conjunto com ele, decidir se eu vou fazer um esquema de dose dobrada, se eu vou fazer um esquema de 4 doses para aquele indivíduo que não soroconverteu, né? Numa tentativa de aumentar o seu nível de proteção. Então, essas são coisas interessantes que a gente pode fazer de diferente, né, para perfilizar o atendimento desse indivíduo. Além disso, né, a gente discutiu aqui, o interessante é que você não pare a terapia imunossupressora, né, mas eventualmente, se você precisou parar por algum outro motivo, você pode aproveitar esse gap para fazer a vacinação. E a outra coisa se eu vou fazer a vacinação entre esquemas, eu tenho um intervalo onde a resposta esperada pode ser um pouco maior. É ali perto do final da meia-vida. Então, por exemplo, se eu estou usando uma droga que a cada um mês, né, eu vou tender para preferir aplicar essa droga nas 2 últimas semanas, onde a meia-vida dela já passou-se um tempo, né, da meia-vida dela. Então, a ação a ação da droga sobre a produção de anticorpos e sobre a interferência no sistema imune para a produção humoral vai ser menor. E aí eu consigo ter uma resposta melhor do corpo do meu paciente, né? Então, essas são coisas interessantes que a gente pode fazer a mais, né? E, ainda no campo da vacina, né, doenças que matam muito e continuam matando, né, não são novidades, não são tão específicas assim como doenças pneumocócicas, doenças meningocócicas. RIB, se eu posso fazer essas vacinas para o meu indivíduo, eu vou indicar, porque ele vai ter um risco aumentado dessas doenças bacterianas invasivas também, né? Perfeito, Leno. Então, eu acho que é isso. A gente falou sobre ILTB, falamos sobre tuberculose, hepatite B, sobre quando fazer a profilaxia para PCP e os métodos ali de ensino para o meu paciente viver bem, né? Que isso o que importa. E aí agora eu queria te fazer uma pergunta, John. Qual o seu conselho final para quem atende esses pacientes, né, no dia a dia, em relação a
o que eu devo ficar na cabeça para prevenir o risco de infecção? E se eu atendo um paciente que faz uso dessas drogas e eu suspeito de qualquer doença grave, qual o conselho que você deixa para o dia a dia de quem está nos assistindo? Muito boa pergunta, Lino. Então, eu estou atendendo um doente autoimune, em vigência de imunossupressor, e ele aparece com a suspeita de infecção. O maior desafio, nesse momento, é estabelecer que de fato é uma infecção e não uma atividade de doença. Se está muito claro, muito nítido que é a infecção, estabelecer a gravidade dessa infecção, porque isso vai determinar se eu vou tender a suspender ou não o imunossupressor. Então, primeiro, chegou um paciente portador de um lúpus cutâneo no pronto-socorro, com febre, calafrios, tosse e uma pressão ali limítrofe. A doença está controlada? Se a doença está controlada, eu posso ficar um pouco mais tranquilo a suspender esse imunossupressor em vigência de infecção. Então, ponderar o controle da doença, a gravidade da infecção, juntar esses dois dados e ponderar sobre a necessidade ou não de manter essa medicação imunossupressora. Acho que esse é o ponto-chave mais importante aí para os recém-formados, para os não especialistas que estão atendendo o doente autoimune. E, em segundo lugar, se possível, tenha um número de algum colega reumatologista aí na agenda para poder ter ou infectologista, um contato rápido. Muito show. Esse é o pulo do gato. Tem que sempre saber para quem ligar se você não sabe dos fazer, né? E é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença do meu amigo aqui. Foi uma satisfação tê-lo conosco. É um episódio com muitas vírgulas, muitas letrinhas que às vezes confundem palavras difíceis, mas a gente vai postar muito mais sobre esse conteúdo aí no nosso feed e nas redes do InfectoCast. E se você gosta de imunossuprimidos, se você é apaixonado por esse mundo, lembrando que nós temos uma pós-graduação em imunossuprimidos aqui do InfectoCast. O link está na bio e a gente convida todos vocês a participarem, tá? Muito obrigado, meu amigo, pela presença. Obrigado você, Lina. Foi muito massa. Adorei aqui o cenário. Realmente vai ter uma baita estrutura, viu, pessoal? O InfectoCast está de parabéns. Falou, amigão. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, pessoal.